Ok, esse sonho o apóstolo já faz, né, algum tempo e fica fixado na minha cabeça o tempo todo, né, já faz algum tempo já que eu tive essa visão, esse sonho. Eu vi 3 galpões, né, muito grande, né, galpões era simples, não tinha parede, né, só aqueles galpões grandes, sem paredes, só pilastras, né. E no primeiro galpão, ele era estreito e tinha uma mesa bem grande, bem rústica, que era do tamanho do galpão, né, do mesmo tamanho, assim. E nessa mesa tinha muitos homens, tinha muitos homens que eram tinha até muitos pastores, tudo sentado, né, olhando, porque nessa mesa havia uns livros que chamavam cartilhas. Essas cartilhas ensinavam como que o povo deveria viver a nova Constituição, né. Tinha mudado, então o pessoal estava todo mundo doido para aprender como que viver. Mas esses homens, inclusive pastores, eles olhavam o problema de contratos, de aluguéis, de banco, de empresa, assim, mas é só essa área, né. E eu queria abrir essa cartilha para mim ver como que ficaria a situação da igreja. Só que não tinha ninguém para abrir esse livro comigo e eu não conseguia abrir sozinha, sabe? Não podia abrir uma pessoa sozinha. Aí eu não conseguia de jeito nenhum. Até que apareceu um irmão que era presbítero adventista, né? Eu achei muito estranho, porque eu não sabia que tinha a presbítero, assim, adventista, né, então o adventista veio e ele tinha muito interesse em saber da situação da igreja também, né. Aí junto com ele eu consegui abrir o livro, né, e era incrível, porque a gente abriu, assim, em cima da página que já falava sobre a igreja. Aí lá estava escrito assim, né, que a partir de agora então o culto vai ser ecumênico. E tinha um quadro, uma figura, né, que era um retângulo, assim, quase a metade da folha da cartilha, né. Quando nós começamos a olhar aquela figura, a figura movimentava como se fosse uma televisão, né. Aí no primeiro canto eu vi um padre, bem assim à esquerda, bem um padre, e ele fazia uma missa muito grande, tinha uma vasilha, alguma coisa na mão que tinha um perfume, sei lá, era uma fumaça que soltava, assim, sobre o povo e tal, e aquela É fumaça um cheirava, assim, é um pingava, assim, em incensário, cima do. incenso. Ah, é, deve ser isso, que eu não sei o que que é, que eu nunca assisti missa. Então, ele balançava esse trem em cima do povo, né, e estava todo mundo muito feliz, muito alegre ali no meio daquela coisa. Bem perto dele atrás tinha um tanto de baianas, aquelas baianas do rodeano, né, baianona de que saiona branca que ia rodeando e pisando, aquele negócio lá de macumbeiro. Mais atrás tinha outros tipos de espíritas, eu sabia que as pessoas eram espíritas. E aí eles faziam aquelas rodas assim, e batia o pé, e batia a mão, balançava, rodeava e retorcia, aquela vinha baixava lá uma unção neles e eles ficavam fazendo aquelas coisas. Bem perto desse pessoal tinha outro grupo, e esse outro grupo era de crente, só porque as manifestações e a unção parecia a mesma coisa do pessoal que era espírita, sabe. E eu fiquei muito, assim, preocupada com aquilo, mesmo manifestações, a mesma unção que estava no crente, estava lá nos espíritas. Mais para frente ficava assim, foi ficando mais fraca aquelas unções, mas o pessoal já parecia que era capoeira, né, os pessoal, mas e era crente também, mas já, assim, já era igual a capoeira, fazia aquelas dancinhas e rebolava, aquele negócio. Aí tinha outro louvorzão mais para frente, até chegar naqueles cultos bem tradicional que era assim, só cantando e orando e lendo a palavra, sabe. Mas tudo junto, né, tudo assim, de grupo, porque um monte de grupo, tudo debaixo daquele lugar lá, que foi separado para a igreja ecumênica, né. E eu olhando aquele povo tudo alegre, tudo feliz, eu falei para o irmão adventista: "Irmão, você está percebendo uma coisa? É o domínio do homem sobre a igreja". Isso veio muito forte, sabe. Falei: "Ó, tá cheio de câmera, para toda banda. E é o seguinte, daqui uns dias eles é que vão", igual quando eu ouvi a irmã falar "eles", né, eu falava sempre assim: "Eles é que vão falar o que que deve pregar na igreja, o horário que deve pregar, como deve pregar, quem deve ouvir", sabe, eles é o domínio.
Só que no momento que nós descobrimos essa verdade, que esse lugar que nós estávamos era todo cercado de guardas, né? E outra coisa que também, né, que eu falei que estava dominando, porque os templos, eles tinham tomado todos os templos eram base dos guardas deles, sabe? E aí botou os crentes tudo num lugar só e os templos virou base, né? Então eu falava assim, eu falei, tá vendo? É o domínio, eles já dominaram os templos, agora eles colocam o povo aqui e põem câmeras para toda banda, esses cultos são todos filmados, eles estão vendo tudo, né? E no momento que nós descobrimos, aí veio o guarda, né? E nós já sabia que ele descobriu que nós sabia a verdade, então nós tentamos fechar a cartilha. Quando nós fechamos, o guarda veio, abriu e, bem assim na nossa frente, botou o dedo em cima do que nós estávamos olhando, sabe? Para saber, oh, eu estava vendo, eu sei o que você estava fazendo. Então, naquele momento, eu saí para um lado, o irmão saiu para o outro. Nós já não podíamos conversar mais. E eu não podia conversar com ninguém, nem ele também, sabe? E ficamos vigiados o tempo todo, tinha alguém vigiando nós. Então, eu saí daquele primeiro galpão e eu fui para o segundo galpão. Olhei e vi assim uma grande, o outro galpão era como se fosse assim, um shopping popular, sabe, daquelas tanto de igual feira, né, que é tanto de shopping assim, junto, né. Aí eu olhei e falei pro guarda, que com ele eu podia conversar. Eu falei para ele: escuta, isso aqui pode vender, pode comprar? Só que no na pilastra do galpão tinha uma garrafa muito grande. Essa garrafa tinha um tipo gel. E ela estava com a cabeça para baixo e o gel pingava bem lento, sabe. E aí apontou o dedo para mim, né, para a garrafa e falou assim: "Enquanto tiver pingando isso aí, todo mundo compra e vende. Só que quando parar de pingar, não vai haver reposição". Então eu percebi na hora que iria ser tirado até mesmo, assim, as aposentadorias de todo mundo, né, então quando parasse de pingar, ninguém comprava, ninguém vendia. Então e estava escurecendo, então eu saí e fui para o terceiro galpão. Lá nesse terceiro galpão, é igual a irmã falou, era um galpão muito grande, e aí tinha um carpete no chão, carpete, era macio, mas era o tipo carpete. E ali todos dormiam naquele carpete, e tinha os lugares aonde a gente caminhava, né, entre as pessoas. E eu fui e tinha muitas crianças no lugar que eu fui, muitas crianças dormindo, só crianças. Então eu decidi, falei: "Eu vou deitar no meio das crianças". Aí eu deitei no meio dessas crianças, e eu estava deitada no meio dessas crianças. Eu sabia que eles tinham me visto, porque ainda estava claro a hora que eu entrei no galpão, e que a gente entrava antes de acabar de escurecer. Aí eu peguei, deitei e fiquei lá. A hora que acabou de escurecer, eu saí de onde eu estava, porque eu sabia que eles sabiam onde eu estava. Saí e fui para outro lugar, mas eu vi quando eles entraram me procurando. Parece que uns 3 soldados com as lâmpadazinhas bem fraquinhas para não acordar as outras pessoas. Aí eles entraram me procurando e procurou assim, ficou bem procurado num lugar. Quando eles me procuraram naquele lugar, e eu de longe eu via, e eu caminhava entre as pessoas, e eu via, assim, a distância, assim, de onde eu estava eu via, sabe. Só que eles não me viam, e nem as pessoas, mas eu via e eu pisava no meio dessa assim, mas sem pisar em nenhuma pessoa. Eu andava exatamente nos lugares de caminhar, não pisei em ninguém. E aí eu fiquei, assim, muito apavorada, no meio daquela angústia, veio, assim, aquele ensinamento na minha cabeça, sabe, que falou assim para mim: "Olha, vai exatamente aonde eles estavam". Então, quando eles saía do lugar, então eu ia para onde eles estavam, porque naquele lugar eles já tinham me procurado. Então dava um tempo de eu achar um lugar, deitar um pouquinho e descansar, enquanto eles me procuravam, né, para os outros lugares. E foi perseguindo a noite inteira. Eu não sabia o que que eles iam fazer comigo, é igual a irmã falou no desaparecer, mas quem descobria a verdade era, né, retirado, porque ali era um lugar de encantamento, igual o povo lá da igreja, todo mundo encantado, tudo fazendo do jeitinho que eles queriam.
Então, era aquela sensação de que estava tudo bem, que estava tudo sob controle, e se eles me pegassem de dia no meio das pessoas, as pessoas já iam ficar apavoradas, já iam, né? Então, tinha que manter aquela aparência de que estava bom, porque eu tive aquele encantamento, né? E por isso que eles tinham que tirar eu do meio deles, né? Eu não sei para onde eles iam me levar, e eu tinha muito medo, porque eles descobriram que eu sabia a verdade. E eu não podia passar essa verdade para os outros, porque as pessoas enganadas é mais fácil de ser manipulados. Foi assim.